Agora, vamos aprender a como destravar a sua grana. Ela é entusiasta por inovação e investimentos de impacto. Ela é CEO e cofundadora da Bcred, plataforma que viabiliza acesso a crédito com taxas mais acessíveis de forma rápida e descomplicada. Ela tem mais de 10 anos de experiência em operações e produtos de crédito imobiliário, tendo atuado como diretora da Barigüi Companhia Hipotecária. Recebam com uma salva de palmas, Maria Tereza Fornea. Oi, pessoal, tudo bem? Então, beleza. Antes de eu subir aqui, eu estava sentadinha ali no canto e eu olhei para aquele cara com abacaxi na cabeça. Eu pensei assim, não só eu tenho que falar para a galera sobre finanças, no meio de tanto assunto legal que aí vai ter, e ainda me colocaram para falar depois do Alan com uma performance de solo. Falei, cara, não tá fácil. E Maria Tereza, para quem trabalha comigo sabe que meu nome é TT, basicamente ninguém me chama de Maria Tereza. Às vezes pessoas mais velhas me perguntam, é Maria ou Tereza? E eu falo, TT. E daí a galera fala, não consigo. Então, se possível, sempre TT é mais fácil. Tem os ícones aqui, eu sou advogada de formação, trabalho em banco desde 18 anos, entrei bem pequenininha em banco. Passei 10 anos da minha carreira na Barigüi. Eu participei de um processo dentro do grupo Barigüi para constituir uma companhia hipotecária, que é como um banco lá dentro. No meio desses 10 anos, eu tive a oportunidade de ir para Chicago. Fiquei 2 anos lá, fiz meu MBA. Voltei de Chicago muito inspirada por fintech, processos lean, data-driven, cultura. Então, eu voltei muito inspirada. E eu voltei para o Brasil em 2015 e ano passado a gente spin-offou uma empresa de dentro da Barigüi. Então, hoje eu sou CEO da Bcred, que é uma fintech que trabalha com crédito imobiliário, crédito com garantia de imóvel. Em tese é algo bem burocrático e chato, e nosso desafio lá é tornar isso fácil e acessível para todo mundo. Então, vamos embora. Então, o que eu queria provocar vocês a pensar aqui é por que a gente se boicota nas nossas escolhas financeiras. E daí eu pensei que a melhor forma de começar a falar disso é falar de fluxo de caixa. E qual que é o passo a passo para a gente montar um fluxo de caixa? Sorte que não, né? Basicamente, o que eu sinto muito, assim, eu que venho do mundo financeiro, e a maioria das minhas amigas fala assim, cara, como que você faz isso? É muito chato. Então, eu acho que normalmente as pessoas que gostam do financeiro vêm falar disso. E quando a gente fala disso, qual que é a primeira reação? É todo mundo fugir, porque é um saco mesmo. Então, eu queria provocar um pouco a gente a pensar como pensar de finanças de outra forma. E isso que eu vou tentar hoje. Por que a gente se boicota tanto? Daí eu queria trazer aqui uns exemplos para provar que não é só na vida financeira que a gente se boicota. Quem nunca adiou o despertador aqui? E começar um regime, ou ir no mercado fazer compra com a barriga vazia. Falar de finanças. Em compensação, quando a gente está planejando uma viagem, organizando um churras, ou comprando uma bolsa, um sapato, um carro, qualquer coisa que a gente goste, normalmente a gente gasta um monte de tempo, vai a fundo, fica 3 horas na internet, procura, né? E, além de tudo, quando a gente está organizando tudo isso, a gente dá um jeito, a gente se vira como pode. Né? É uma coisa bem engraçada. Normalmente, quando você vai sair e você bebe um pouco mais, você está com cartão de crédito, daí sim que ferrou, né? Porque a gente não pensa mesmo e vai e gasta o que pode, o que não pode. E dia seguinte que você fala, meu Deus, quanto que eu gastei? Enfim. O que a gente faz quando a gente fala de finanças, a gente vai se boicotando. E o grande problema, e que é bem perigoso, é que normalmente isso vira uma bola de neve, porque o problema ele começa e quanto mais o tempo passa, ele só vai piorando. Então, normalmente eu sinto, eu que realmente sou desse mercado, que as pessoas não falam e não se aprofundam, não é porque é difícil.
Não que é fácil, mas também não é nada... Olha, por exemplo, a gente hoje trabalha com vários médicos que têm medo de falar de finanças. Pode ter certeza que conhecer do corpo humano é muito mais difícil, sem sombra de dúvida. Então, é um pouco de preguiça, é chato, então não vou falar. Será que isso é bom? Será que a gente está sendo esperto em fazer isso? E será que realmente aquilo que eu falei é complexo demais? Não é. E eu vou provar para vocês que não é, e vou tentar fazer de uma forma bem fácil, pensar em como destravar a vida financeira. Então, quais são as opções? Primeiro, buscar informação. A gente não procura tudo no Google. Hoje tem vários tipos de curso, informação, pessoas querendo ajudar, então dá para buscar. Dá para pedir ajuda. Todo mundo tem um amigo na turma que faz isso. Ou estou montando um projeto, eu conheço de venda de alguma coisa. Procura alguém que conhece do lado, porque também todo mundo tem seu lado, então procura ajuda, porque tem muita gente que sabe disso. Ou você começa a se informar um pouco, porque não é um bicho de 7 cabeças. E o pior de tudo é que fugir disso, e de repente eu não estou fazendo essa palestra meio chata aqui para vocês, é um caminho sem volta. É aquele negócio que não tem mais o que fazer e depois não tem nem como começar uma coisa nova. Reconhecer que tatear esse assunto é importante, eu acho que é o primeiro caminho para todo mundo. E pensar nisso vai proporcionar a você a isso, né? As viagens ficam mais legais, tudo. Então, assim, eu realmente trabalho com isso cada vez mais. Eu acho que dinheiro não traz felicidade nenhuma. Mas falar que você não tem uma vida mais confortável não é legal é mito total. Então, às vezes, por preguiça, a gente vai deixando as coisas rolarem e torna a nossa vida mais difícil e torna tudo mais difícil. Então, lembrem dessa foto e lembrem que as finanças podem proporcionar muita coisa boa. Então, vamos lá. Eu sou advogada de formação. Eu trabalho em banco um tempão, mas eu fui trabalhando e aprendendo e não entendia muito da base. Quando eu fui para fora, que eu realmente estudei finanças, quando eu estava montando aqui o que eu ia falar, eu falei, o que é o básico, coisas que me ajudaram a entender, que eu acho que quando você pensa nisso, ajuda você a pensar como que você consegue se financiar, quais as formas de se financiar. Porque não é um bicho de 7 cabeças. Já tinha falado, desculpa. Vamos lá, está meio difícil na apresentação. Vamos lá. Começou a parte chata, e eu vou realmente tentar deixar ela legal. Tá? Quando você precisa de dinheiro, a primeira coisa que você tem que pensar, como que eu consigo me financiar? Desculpa para quem é da área, vai ficar um pouco repetitivo, mas eu acho que é bom para a galera entender. Dívida versus equity. Equity é capital próprio. Então, quais as formas de eu financiar? Dívida é quando eu vou falar dos conceitos que ajudam a gente a pensar. Risco e retorno. No conceito financeiro, quanto mais risco você tem, mais o retorno que você pede. Quando a gente está falando de equity, de capital próprio, você está falando de um sócio. Você está falando de alguém que vai te prestar o dinheiro e vai entrar no risco do teu negócio. Se esse cara vai entrar no risco do teu negócio, esse dinheiro é mais caro que o da dívida, porque ele tem mais risco. Quando eu estou falando de dívida, que normalmente é o que a gente pega com o banco, eu estou pegando um dinheiro que ele não está muito importado com o meu risco. Se meu negócio der errado, eu vou ter que devolver de qualquer forma. É um dinheiro mais barato, sim. Mas são visões diferentes. Eu acho que essa visão de ter um sócio que está buscando mais retorno ou emprestar do banco para devolver é algo que a gente tem que pensar quando a gente começa a pensar como que a gente vai fazer um projeto andar. E principalmente assim, dívida é mais barato que equity, sim. Mas será que eu estou preparada para pegar esse dinheiro e devolver? E isso que a gente tem que muito pensar, porque normalmente o brasileiro, na média, não pensa muito e vai fazendo as coisas, né? Então, eu acho que essa provocação, entender para que lado ir, é bem importante. Ficou claro o que é dívida e o que é equity? Tá, vamos lá. Então, pode ir vários, que tem vários nesse.
Em linhas gerais, tem um estigma no Brasil. O Brasil é um país que tem pouco crédito na economia. Se você compara com um país mais desenvolvido, tem muito, muito mais crédito na economia. E, por outro lado, o brasileiro está todo endividado. Por quê? Porque a gente tem um crédito curto e caro. E, na média, o brasileiro acha que ter crédito ou se endividar é ser uma coisa ruim. Então, você pensa assim, nos Estados Unidos tem muito, muito mais crédito ou dívida na economia, e por ser um crédito mais saudável, o americano está menos endividado na renda mensal, e ele consegue fazer muito mais coisas, ele consegue destravar muito mais os projetos, porque tem crédito. Crédito não é ruim. Qual que é o conceito disso? Que é um conceito muito bom de pensar num projeto. Sempre que você pega um dinheiro, ele tem um custo, você vai ter que pagar por ele. Qual que é o primeiro conceito básico que eu tenho que pensar? Qual que é o custo desse dinheiro? X. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir em alguma coisa do meu negócio. Quanto que esse dinheiro que eu investi no meu negócio vai me retornar? Y. Se Y for maior que X, ou seja, se o retorno do meu negócio for maior do meu custo, que é a dívida, eu estou ganhando dinheiro e está valendo a pena. Então, qualquer projeto que a gente faça, vai pegar crédito no banco, ou mesmo, às vezes, não é um projeto para uma empresa, um projeto pessoal, calcula isso. Qual que é a minha renda? Quanto que eu tenho que pagar todo mês? Porque o que acontece? Quando a gente não paga um tipo de dívida, de crédito, a gente daí pega outro, que é mais caro, para pagar aquele. E daí não paga aquele e pega outro que é mais caro. E daí que a gente entra naquela bola de neve que eu tentei explicar. Então, por que a gente fica se boicotando e não pensa nesses conceitos e vai só pegando, sabe aquele internet banking que pisca ali, dinheiro aqui, você tem algo pré-aprovado, pau, e a gente vai clicando e vai contratando? Como a gente não pensa no que a gente está fazendo, não faz essa análise bem fácil, em vez da gente escolher a dívida, as dívidas ruins nos escolhem. Porque não é uma... Você pensa assim, qualquer processo na vida, se eu puder fazer a escolha, é sempre melhor. Quando eu não penso e paro, eu não estou escolhendo. O processo está tomando conta de mim. Então, a notícia boa que eu venho trazer para vocês é assim, pensa no efeito decolar. Há 10 anos atrás, todo mundo ia comprar uma passagem aérea, ia numa agência e provavelmente a agência vendia não a melhor passagem para você, mas a passagem que tinha a melhor comissão, ou não, mas é uma coisa para se pensar. Hoje, com a Decolar, quem aqui compra passagem sem olhar na Decolar antes? Quem olha? Você imagina que quando você fosse contratar um crédito, um produto financeiro, você pudesse ter essa oportunidade de olhar. Porque, normalmente, o que a média do brasileiro faz é, entro no internet banking, ou vou no meu banco, falo com o meu gerente e vejo o que eu tenho. É muito limitado. Então, assim, essa provocação de realmente procurar as opções e alternativas é algo que eu vou provocar vocês muito, porque é por aí que eu acho que o caminho vai ficar bem mais fácil. E no final do dia, quando a gente pensa e faz uma escolha mais pensada, nossa vida fica mais equilibrada, mais justa, mais zen e tudo muito mais fácil. Tipos de dívida. Algo bem importante, é um conceito bem básico, que eu vou passar. Basicamente, tem duas coisas principais em uma dívida. Você tem juros e você tem prazo. Quanto mais juros e menos prazo, melhor exemplo, cheque especial, que ninguém usa, né? Quase ninguém. É o pior tipo de dívida que tem. Ela parece muito fácil, mas se você faz um exercício e olha para trás o quanto que você gastou com cheque especial, é melhor nem fazer esse exercício, porque realmente é muito ruim. Por outro lado, quando você vai para o mundo, quanto mais prazo você tem para pagar e diminui os juros, você começa a achar produtos muito mais saudáveis. Então, você pensa assim, por exemplo, hoje tem produtos que os bancos usam muito pouco, que é o refinanciamento de carro e de imóvel, que é muito pouco conhecido no Brasil, porque eles trabalham com produtos com mais spread, que as pessoas que já têm esse tipo de ativo conseguem acessar a dívida muito melhor. Mas, normalmente, nem sabem que isso existe. Então, eu provocaria sempre pensar qual que é o tipo de juros e que prazo que eu estou pagando. Falamos de dívida, parou a parte chata, é um conceito bem macro, e agora a gente vai falar um pouco de equity. Quando eu não vou emprestar do banco, mas eu vou ter um sócio. E daí, quando eu falo de equity, acho que a gente tem que pensar mais em projetos do que em vida pessoal.
Porque normalmente ninguém vai querer investir em você como pessoa física, né? Então, normalmente, essa parte de equity entra em projetos. Então, pensar assim, não adianta pegar um sócio, dinheiro de sócio é mais caro, mas quando eu estou montando um projeto novo ou uma startup, se você for no banco, ele não vai te dar crédito, porque tem muito risco. Como tem mais risco, normalmente é melhor pegar um sócio, um investidor. E daí aqui eu quero frisar muito para vocês. Quando a gente está começando um projeto, para quem está envolvido ou vai se envolver em coisas novas, projetos, tem um conceito que se chama Smart Money. Por quê? Porque o dinheiro pode valer muito mais que dinheiro. Então, procura alguém que saiba te ajudar, que consiga não só dar o dinheiro, mas te dar direção, ou fazer toda essa parte financeira chata que você não sabe. Aqui eu passo por tipos de equity, é bem técnico, então você vai desde investidores anjos, crowdfunding, seed money, venture capital, IPO, é uma parte bem técnica, mas é mais ou menos uma regra lógica que começa achando o investidor anjo, achando o equity, e a partir daí que você entra nessa esteira, as coisas vão acontecendo. A IPO é abrir capital da empresa, que seria o último estágio. Aqui eu trago, porque às vezes a gente acha que tem que fazer tudo isso sozinho. Basicamente, o que eu provocaria falar é, a Cris que passou aqui, do Vale do Pinhão, eles têm vários programas gratuitos para ideação, para ver se a minha ideia é boa, para analisar, para entender como processar se o negócio sai do papel ou não. Vários programas de aceleração. Tem muita bolsa rolando, bolsa gratuita, bolsa que apoia a mulher, bolsa que apoia causas sociais, o programa do Founder Institute, todo esse quadro aqui é só em Curitiba. Então, provocaria vocês, e se quiserem conversar comigo depois, a entender cada uma dessas etapas e falar, eu provocaria vocês a pedir ajuda para começar algo. E daí, assim, uma coisa bem importante, quando você vai pegar um sócio, o que você tem que fazer para conquistar um investidor? Você tem que ter conhecimento de causa, ou seja, eu tenho que conhecer do que eu estou falando. Hoje, na Bicred, é muito mais fácil estar na Bicred, porque eu passei 10 anos na Barigui fazendo a mesma coisa que eu faço hoje de uma forma inovadora. Então, conheça do que você faz, tenha brilho no olhar, mostre que você está apaixonado, e isso, assim, isso tem que ser verdadeiro, senão não vai ser real, né? Então, aquele brilho no olhar, com certeza, encanta, e persistência, porque a vida de um empreendedor, de um projeto, é feita de levar não. E no final do dia, essa montanha-russa, ela faz parte. Ela faz você crescer, você vai aprender, mas ela, olha, eu que passei por de um cargo seletista para uma vida empreendedora, tem muitos altos e baixos. E você tem que entender se você está disposto a isso. Então, no final, se faz sentido, todo mundo pode mudar o mundo agindo. E acho que muito ligado a isso, esse negócio do agir, eu estou bem no final da palestra, é falar assim, porque eu vejo que nos millennials, essa geração, uma geração mais nova que eu, vem com um propósito muito legal, mas vem com pouca ação, na média, sabe? Assim, tipo, parece que fica meio travado. E justamente ao contrário, ter um propósito mais legal que a minha geração, que todo mundo, quando fazia 18 anos, na minha idade, queria comprar um carro. Hoje não é mais assim, graças a Deus. E a galera vem com um espírito mais justo, mas ao mesmo tempo, não, eu não faço Excel. Não, eu não faço... Não, cara, tem que fazer. Não vai sair sozinho. Na Bicred, a gente tem uma cultura muito de agir, de impactar agindo. E daí, no final do dia, se a gente vê que finanças é tão necessário, em vez de fugir, a gente pode ver que ele não é um monstro tão horroroso, né? Que ele pode ser um monstro necessário, que ajude, que pode nos ajudar. Então, provocaria vocês a assumir direção da escolha, não boicotar, não parar de falar de finanças, peçam ajuda, se informem, não é difícil, e não desistam. Mas se informem, não vai chegar com o investidor e falar sem saber se o teu negócio fica de pé, sem ter feito um mínimo exercício para entender do que você faz. E não se boicote. E, por fim, uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala assim, a maioria das pessoas nem liga, nem vai atrás, nem fala nada, nem procura soluções. E isso, aquilo muito ligado ao que Dória falou e um pouco do que o Alan falou no começo, não é inteligência. O que separa as coisas, um cara que faz de um cara que só sonha, é atitude, é ação, é ir atrás e dar a cara para bater.
ser cara de pau. Então, por favor, todo mundo que está com projeto travado aí, chega de medo, vamos atrás, tem um monte de projeto gratuito e vamos fazer acontecer, destravar essa cidade. É isso, galera. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por escutar de finanças, que é tão chato. E... enfim... Estou indo, queria antes pedir, eu estou no prêmio, como não acabou a votação, a Bicred, que está lá, aí galera, e eu estou concorrendo para alguns prêmios, ser mulher no mercado financeiro é uma luta à parte, mas que eu acho que muito mais do que vitimizar é agir. Eu acho que é assim que a gente consegue se estabelecer e fazer as coisas acontecerem. Então, para quem não votou, conto com o seu voto, valeu! Valeu, um beijo, obrigada.